Prezado cidadão real, conforme já é do seu conhecimento, até porque tenho sido insistente na abertura de todas as nossas edições, teremos um calendário absolutamente diferenciado neste ano de 2018, se considerarmos aqueles fatos e eventos já previstos no decorrer do ano. Basta citarmos, por exemplo, que a nível municipal, poderemos celebrar o bicentenário da criação da nossa cidade. E teremos tempo, se tanto, para organizar os festejos. Conforme tenho dito, as mudanças que a cidade precisa não acontecerão. Aquelas alterações que teriam por objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida a você, cidadão, cidadã friburguense, que é quem paga toda esta conta, não acontecerão. A administração pública não dispõe de 2 vetores, que é um termo ótimo para exemplificar essa situação, de modo a exercer um projeto que seja de interesse da comunidade, ou seja, recursos disponíveis e tempo necessário. Portanto, entendo que cabe tão somente tentarmos projetar a cidade que queremos. Nos 200 anos, em 16 de maio, quem sabe poderíamos ter um pacto em torno desta proposta, de maneira que ela pudesse ser executada nas próximas décadas. As mudanças que a cidade precisa, requer, para a sua dinâmica, requerem algumas décadas para serem devidamente executadas. E aí estaríamos, evidentemente, falando e tratando de um plano de governo e não de poder. Algo absolutamente inalcançável. Mas ainda entendo que poderemos, nesta data, projetarmos o futuro da nossa cidade. Já teríamos um grande legado da atual administração municipal em todos os poderes. Por outro lado, também teremos, no mês de outubro, eleições que eu chamo de semigerais, quando você poderá renovar as suas escolhas. E votar é escolher. Votar é o momento que você pode, através do seu voto, que ainda não permite recurso, não permite liminar, julgamento em segunda instância, definir ou propor um novo modelo para o futuro de todos os âmbitos, especialmente estadual e federal. Para aqueles que gostam da prática esportiva, teremos a Copa do Mundo de Futebol, que acontecerá na Rússia nos meses de junho e julho. E, particularmente, neste mês de março, sem citarmos a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, que pode ser considerada uma extra-pauta, neste mês especificamente, temos 2 eventos que nos orgulham. Não obstante completarmos 10 anos de existência do programa Cidade Real, ou seja, uma década levando até você, de maneira ininterrupta, informação de utilidade pública, onde tivemos a oportunidade de tratar de todos aqueles assuntos que são pertinentes à pauta, à agenda municipal, estadual e federal, também, obviamente, comemoramos e celebramos com muita alegria o Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no dia 8 de março, mas a produção do programa Cidade Real, e particularmente o apresentador, entende que este mês tem que ser ampliado, esta data tem que ser ampliada para todo este mês de março. Daí, termos neste mês dedicado todas as edições para receber convidadas, prestando uma homenagem simbólica a todas as mulheres que têm
participação fundamental na vida, na existência, na carreira, enfim, de todos nós que temos o privilégio de conviver com elas. Por outro lado, ainda temos que conviver com uma realidade muito triste, deprimente, constrangedora, indigna e que nos envergonha no que se refere à violência feminina. Recentes dados da Organização Mundial da Saúde, da ONU, revelam que o Brasil é o 7º país mais violento no que se refere ao trato das mulheres. Um índice vexaminoso. No Brasil, a cada hora, uma mulher morre em consequência das mais variadas formas de violência contra o gênero feminino. Por outro lado, metade da nossa população é constituída por mulheres, para a minha grande satisfação pessoal. E aí o nosso cameraman Oduval do JR também, de certa maneira, acompanha a minha afirmação. E no que se refere ao colégio eleitoral do país, elas são a maioria, com 52% da sua composição, mesmo tendo obtido o direito a voto somente em 1932. Ou seja, temos um cenário que merece reflexão, merece entendimento, análise, ponderações, por conta da desigualdade que se observa ainda de forma preconceituosa em todos os âmbitos, se bem que elas têm ocupado com brilhantismo funções e cargos de destaque no cenário nacional. Cito Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e Carmen Lúcia, que é a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, entre tantas outras que o fazem de maneira destacada. Aqui, inclusive, em Nova Friburgo, já tivemos a oportunidade de ter vereadoras, prefeita, enfim, exercendo de forma, eu entendo, comprometida o desempenho das suas administrações com nossa cidade. Por fim, quero, nesse momento de homenagem, solicitar, requerer, pedir, obviamente, a sua prestigiosa audiência, especialmente das mulheres, nesta edição especial, quando estaremos prestando uma homenagem absolutamente sensacional a todas aquelas que, em diversas funções, exercem de maneira responsável, sensível e comprometida a verdadeira função da mulher na sociedade, na família, enfim. Caberia aqui desenvolver uma tese sobre essa questão. Será um programa absolutamente diferente. E conforme você pode ver nesta camiseta que estou vestindo, estamos promovendo e chancelando esta nossa iniciativa de transformar este mês no Mês Internacional da Mulher. Vale assistir, vale acompanhar, porque será um programa como nunca antes feito no Cidade Real. Um programa interessante, melhor do que todos os anteriores, eu não tenho dúvida, até porque a proposta será inusitada, diferente, mas extremamente competente. E aí, dessa forma, rendo as minhas homenagens a todas as mulheres com quem lido na minha vida particular, profissional e pessoal, recebendo ilustres convidadas nesta edição. Com a proteção de Deus, sempre, e de Santa Rita de Cássia, mulher que me acompanha no decorrer da minha vida, sempre me protegendo, abençoando, iluminando, sejam todas, especialmente, muito bem-vindas em mais essa edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 12 de março de 2018.
Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90, mochilas a partir de R$ 39,90, lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Você conhece a taxa de iluminação pública? Ela é cobrada por algumas prefeituras para realizar manutenção nos postes de luz das praças, ruas e outras vias das cidades. Essa taxa é cobrada em sua conta de luz e a Energisa repassa o valor integralmente para a prefeitura. Por isso, se perceber luzes acesas durante o dia ou se a rua está escura à noite, informe a prefeitura da sua cidade. Zelar pela iluminação pública é responsabilidade da prefeitura e de todo cidadão. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Olá a todos vocês que acompanham o Cidade Real. Já me viram aqui em outras oportunidades entrevistando o Zuri, mas esse mês de março é especial, é o mês das mulheres. E eu recebi essa homenagem do Zuri, aqui do Cidade Real, de ter a oportunidade de hoje falar com você, mulher do Cidade Real, mulher que nos assiste, telespectadora. É uma luta sempre que a gente fala com o Zuri aqui, de trazer as mulheres para estar aqui no Cidade Real. Elas participam, elas interagem, elas mandam as suas mensagens, mas por vezes são mais tímidas quando entrevistadas. Então hoje eu recebi a missão de receber aqui duas pessoas que representam todas nós, mulheres da televisão, mulheres da comunicação, mulheres friburguenses, que trabalham, que são empresárias, mas que são mães, mas que são filhas e que representam todo esse carinho que você, mulher, que eu, mulher, tenho quando empenhada numa atividade, numa função. Meninas, bem-vindas aqui ao Cidade Real nesse dia 12 de março. Eu quero, antes de começar, dedicar esse programa à minha mãe, já que eu tenho essa oportunidade de homenagear uma mulher. Eu homenageei a minha mãe, Rosemary, que sempre foi um exemplo, sempre foi uma mulher guerreira, a quem eu me espelho muito e tenho certeza que lá de casa agora ela também está muito orgulhosa. Luciana Ferraz, bem-vinda aqui ao Cidade Real. Na última semana nós recebemos Salvador e agora aqui Luciana. Olá! Quase a gente não se vê, né? Fala. É uma honra, né, estar aqui hoje e uma responsabilidade muito grande, já que você falou que a gente está representando aqui todas as mulheres. Então eu peço licença para você aí de casa por representar você hoje no Cidade Real. E realmente uma maneira especial de homenagearmos todas as mulheres da nossa cidade de uma maneira simples, mas objetiva, né, Isabela? E é claro, a gente tem que falar das nossas mães, sim, que a gente está aqui justamente pela força de todas elas. Então, eu gostaria também de homenagear a minha, aproveitar. Lívia Ruiz, minha parceira aí de novos projetos. No momento em que eu e Zuri definimos a pauta e quem nós íamos falar, eu sugeri o nome de Lívia. Eu falei, Lívia é jovem, está iniciando comigo novos projetos. E aí a gente pensou na Luciana, porque traz esse exemplo para a gente de batalha, de trabalho. Bem-vinda também, Lívia. Obrigada, Isabela. Para mim é uma honra
estar ao lado de mulheres tão incríveis, representando, como a Luciana falou, as mulheres que estão em casa. Eu sou tão novinha, né? Mas participo de uma geração que é muito empenhada, que luta bem forte pela conquista da mulher no espaço, né, da nossa sociedade. Então, eu me sinto muito honrada. Mando também beijo para as mulheres lá de casa, mas eu não posso restringir só a minha mãe, porque eu tenho uma avó incrível, eu tenho uma sogra incrível, eu tenho uma madrinha incrível, eu tenho pessoas incríveis, mulheres incríveis que me cercam. Então, eu deixo a minha homenagem aberta a todas as avós, mãe, tia, todo mundo representado aqui por mim, espero representar bem. Eu acho que todas nós representamos em cada uma muitas mulheres. Luciana é empresária e esse ano é muito importante, comemorando 18 anos da TV Zoom, mas é mãe, é jornalista, é dona de casa, dá para conciliar isso tudo? E em qual dessas funções você se sente mais Luciana? Ia ser difícil de responder. Em qual função? Eu acho que em todas. Porque na união delas, né? Na união delas. Eu acho que eu não seria quem eu sou sem todas elas. E acho que hoje em dia a gente fala que a mulher ela tem que ser tudo, o tempo todo. Eu vou desmistificar um pouquinho isso, tá, gente? Eu, sinceramente, eu não gosto de chegar em casa, ter que lavar a louça, fazer janta. E não, tô fora. A gente faz. Né? A gente faz porque é necessário, faz parte do dia a dia, mas a gente tem que dividir. Eu acredito nessa divisão que seja assim, muito importante para todas as mulheres hoje. Não é marido ajudar, é marido fazer. E eu acho que a gente não tem que ser um exemplo todo momento, carregar essa dificuldade. Eu acho que a gente tem que fazer de acordo com o que a gente aguenta, com o que a gente pode. Então, eu acho que juntando todas essas coisas, aí sim eu posso falar que eu sou a Luciana que eu sou. Né? Sem essas coisas eu não seria. Mas eu acho que a que eu mais gosto mesmo é ser mãe de João. E do Clark. A mãe do João e do Clark, né? Eu tenho um filho de 4 patas e é mais ou menos assim que a gente se sente também. Eu sou apaixonada no meu bichinho. Mas ser mãe é algo que a gente aprende a entender as nossas mães, a gente entender a vida por um outro lado, da gente se doar, da gente não ser egoísta em nada, da gente saber dividir tudo. Aliás, nem dividir não, de dar tudo, né? Então, eu acho que é o que transforma a gente num ser assim mais sublime. É um amor que a gente não sabe de onde vem, ele simplesmente brota. Então, acho que é a minha função que eu mais gosto. Nós vemos hoje muitas mulheres, nós somos jovens, indecisas entre vamos seguir a carreira, vamos ser mãe, que horas eu vou ser mãe. Tudo. Foi uma decisão difícil para você? Hoje o João está completando 18 anos, né? De 18 anos atrás e hoje. Ele nasceu junto com a TV Zoom, né? Então, a TV Zoom tem a sua maioridade, o João Pedro também tem. Mas eu acho que as coisas foram aparecendo de forma gradativa e eu fui agarrando as oportunidades. Acho que não dá para planejar tudo. Eu não pude planejar minha gravidez, gente. O João nasceu com muita antecedência. Então, acho que a partir desse ponto, desse momento, eu pensei que a vida pode ser diferente se a gente levá-la de uma forma mais leve. E a Lívia, que está fazendo 30 anos... acabou de fazer. E até é interessante, pesou para mim mais os meus 30 do que os meus 40. Eu já não senti. Pois Nada, né? A gente conversou muito sobre isso. Assim, eu entrei numa semi-paranoia, claro, gente. Ninguém está dizendo que é um problema grave. Não. Só que assim, a gente tem que pensar nos nossos pequenos problemas também. Não vamos transformar tudo em grandes problemas. Então, dentro dos pequenos problemas, eu fiquei muito reflexiva com os meus 30 anos. Pelo fato, a gente até lançou um vídeo no canal falando isso, pelo fato de que quando eu era novinha, muito próxima, eu tinha referências de mulheres de 30 anos, de pessoas de 30 anos, que eu não me identifico hoje. Eu não acho que eu sou uma cópia daquelas pessoas que eu via. Mas eu entendo que existe um conflito de gerações, que as mulheres que tinham 30, enquanto eu tinha 15, são mulheres que passaram por vivências diferentes da que eu tenho. Eu não me vejo com 30 anos, aquela coisa completamente adulta, apesar de todas as responsabilidades. Eu tenho 2 filhos pequenos, com idades diferentes.
casa, 2 cachorros, marido, empresa, e aí a gente vai tentando fazer tudo, mas eu levo de uma forma leve, a rotina de uma forma gostosa, tento valorizar alegria nas pequenas coisas, quando um filho vem ajudar a lavar a louça, você passa um sabão no nariz, essas pequenas coisas que eu acho que a gente pode trazer alegria. E eu não me acho assim tão séria quanto aquelas mulheres que eu via lá à frente, né? Assim, eu acho que é uma mudança de gerações, né? Da mulher que tinha 30 anos há 30 anos atrás e a mulher que tem 30 anos hoje. Você acha que essas conquistas da mulher de 30 anos hoje são resultado do trabalho de outras mulheres? São conquistas que nós comemoramos juntos? Sim, com certeza. Todo mundo me pergunta sempre, quando sabe que eu trabalho com a temática feminina, se eu sou feminista. Lógico que eu sou feminista. Eu sou feminista e você de casa também tem que ser. Porque se nós estamos aqui hoje ocupando nosso espaço, é graças às feministas do passado, né? É lógico que a gente tem que dizer que a gente não precisa ser avassaladora. Feminista não é não gostar dos homens. Exatamente. Você precisa valorizar a mulher. Tem que saber diferenciar. Com certeza. É claro que existem as pessoas que são um pouco mais focadas no assunto e tudo mais. Mas quando você escuta uma mulher dizer que ela não é feminista, isso dói. Porque sim, ela tem que valorizar a mulher, ela tem que querer direitos iguais, ela tem que querer divisão de trabalho, como a Luciana disse, dentro de casa. Não achar que o seu marido tem que te ajudar. Ajuda não, cara pálido, da casa de todos. A gente tem que dividir tarefas. Então, assim, eu sou muito feminista nesse aspecto. Eu tenho um filho homem e uma filha mulher. E eu tento, claro, porque todo mundo vem carregado dos seus preconceitos, eu tento criar os meus filhos da mesma forma. Por que a menina tira a louça depois que o almoço acaba e o menino vai jogar videogame? Não, o menino vai ajudar a tirar a louça. Isso não vai mexer com a masculinidade dele. Vamos todos fazer isso. Então, assim, eu acho que, sim, as mulheres de 30 anos hoje, na grande maioria, têm um pensamento como o meu, que foi construído de mulheres que tinham 30 anos atrás. Lógico que, de repente, a minha avó não agia igual com os filhos homem e mulher. Época. Mas eu acho que isso é um crescimento, é uma forma da gente chegar onde a gente gostaria e da gente analisar. Poxa, o que foi bacana na minha educação? O que eu vou tirar disso? Olha, o que de repente eu mudaria? O que eu vou tirar disso? E cabe às mães dos homens, né, no caso da gente mesmo, criar uma geração diferente. E eu digo mais, Lu, homens e mulheres, não só as mães. Porque o que acontece é que os homens acusam muito. As mães são sempre as culpadas. Você já percebeu isso? Assim? E nós nos culpamos. Por que eu deixei meu filho fazer isso? Por que o meu filho... Não, gente, olha só. Filho é responsabilidade de pai e mãe. Então, toda vez que o seu marido falar alguma coisa daquelas, tipo assim, prende as suas cabritas que meu bode está solto. Você chega no ouvidinho dele e fala... Não, do meu filho você não vai falar isso não, né? Porque eles então são mais acostumados a essas coisas do que a gente. E a gente tem que ser um divisor nessa hora, falar não. Vamos, se a gente vai soltar o bode, a gente vai soltar a cabrita também. Porque não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Sim, são gerações que vão acontecendo e que a gente tem que mudar a partir de já. Com certeza. Eu acho que a minha filha vai ser mãe, se ela quiser, porque eu acho que a mulher tem que ter a opção de querer ou não e sem ser julgada. Se ela quiser ser mãe, ela vai ser uma mãe ainda mais engajada na igualdade dos filhos do que eu. Eu crio ela para isso, né? E talvez seja mais simples na geração dela fazer dessa forma. Vai ser mais desmistificado, né? Exatamente. Mas hoje nós já brindamos muitas conquistas que outras mulheres tiveram, que nossas mães tiveram. E as batalhas foram muitas para que a gente hoje pudesse estar aqui num programa de televisão, numa emissora com 3 mulheres produzindo aqui. Nós temos exemplos aqui em Nova Friburgo de mulheres que filmam, de mulheres que editam, de mulheres que comandam empresas. Esses exemplos também fazem com que outras pequenas Luísas e pequenas meninas por aí se incentivem, né? Eu até gostaria de ressaltar, porque eu venho de uma família onde o meu pai, ele sempre também fez as coisas, né? Ele sempre levou a gente à escola, ele sempre fez um almoço se precisasse. Mas na geração dele era difícil, né? Na geração dele, meu pai está com 77 anos, então, mas ele sempre fez as coisas em casa. Então, à frente do tempo. À frente do tempo, com certeza, com certeza. E dá ainda para a gente deixar uma lição aí para a mulher que está em casa, que
que queira se descobrir, que queira dizer assim, eu posso, eu consigo. Porque a gente ainda vê muitas mulheres, Luciana, às vezes a gente está conversando com uma amiga ou com outra, ou em outros lugares um pouco mais distantes, que a gente não acredita que aquela mulher viva aquela realidade. Nós somos muito urbanas, né? Aqui estamos aqui no centro da cidade e tudo mais, mas a gente vai, pelo jornalismo, em cantões que a gente vê realidades... Isso que o Zuri falou, né? A questão aí do feminicídio, que acontece muito, que são coisas muito graves. A gente que não vive, né, essa situação, é difícil de mensurar, é difícil de acreditar que isso ainda possa existir. Mas aí na pesquisa, né, na informação, a gente sabe que existe. Então, é avassalador, né, a gente pensar que não acontece comigo, não acontece com ninguém. E está acontecendo com pessoas que a gente menos imagina. E isso é que dói mais, porque o silêncio acaba facilitando a vida de quem está fazendo. Mas eu acho que o amadurecimento ele é muito importante, né, Lívia, Isabela, e você de casa. Eu estava falando dos 30 anos, né, que mexeu mais comigo. Aos 20, a gente tem uma condição, que é ganhar um mundo, né, que eu fui cara pintada, né, então é fora Collor, né, hoje é fora Temer, mas a gente vai crescendo o emocional mesmo, né, o amadurecimento emocional. Aos 30, quer dizer, eu era mãe de um bebê de 2 anos, e aos 40, né, a gente já vai meio que se aceitando um pouco mais. O que acontece com isso? Isso é bom demais. Isso é maravilhoso, porque você não está mais ligando se você está com uma gordurinha, entendeu? Se apareceu uma ruga, ou se, sei lá, coisas que outras pessoas falam ou deixam de falar. Isso já não cabe mais, não atravessa, mas não fere mais. Então você se aceita, você começa a pensar na vida de uma forma mais prática, e que falem ou não importa, então você amadurece para a vida, né? Então isso faz com que de repente uma mulher consiga fazer uma denúncia, que uma mulher consiga abrir a boca, gritar, falar o que está acontecendo. Ou que a outra que vê a mulher em situação de violência também tem esse... Exatamente. E é legal comentar que existe a campanha Eu Meto Sim o Dedo na Colher, porque tem a questão, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E pelo contrário, hoje em dia existe um incentivo para que você disque 180, 180 e faça a denúncia se você conhece alguém que está passando por situação de violência. Porque a situação de violência não é só dela, é nossa também. A gente não pode permitir que essas coisas aconteçam, né? Então, assim, a gente sabe que muitas mulheres passam por verdadeiras torturas veladas, né? E muitas vezes elas não são físicas, a violência pode existir de maneiras muito diferentes, pode ser uma violência financeira, em que o cara vai dizer, olha, eu te deixo sem nada, viu? Eu tiro os filhos de você não vai ter o que comer. Isso é violência, né? A violência não é só um soco é muito grave, mas a violência é a ameaça, a violência moral, é a violência de dizer, você tá horrível, você tá gorda, você tá feia. Violência sexual. Então a gente tem que começar a enxergar aonde a gente enxerga a violência na nossa sociedade. Essa questão da violência sexual é muito importante, porque não é só a questão do estupro, né? É de você ter que, eu tenho que servir ao outro. Não, isso é uma violência. Com certeza. Né? Você faz se você quiser, se você está afim. A parte psicológica. A parte psicológica. Então, tudo isso é muito recente. Porque quando a gente fala de violência, o que eu percebo é que as mulheres acham assim, não, mas fulana não apanha. Calma aí, gente. Não é só a questão física. É a questão moral que envolve psicológica, de medo, de pânico, de ameaça. É isso que não pode deixar. Isso não só nos casamentos, mas nos relacionamentos a dois, né? Vamos colocar assim, os namorados hoje em dia, né? Então, isso não pode acontecer. E eu pergunto a Lívia, por exemplo, nós vivemos, Luciana também, lógico, mas nós vivemos uma era da internet, onde tudo que a gente faz é exposto e as pessoas acabam usando isso, né? A gente tem casos aqui na cidade, nós temos o centro de referência de mulheres que são ameaçadas pelos seus esposos, pelos seus ex-maridos, pelos seus amigos, pelos seus namorados, e usam esse meio hoje tão difundido que é a internet
para expor essa mulher, né? Eu acho que a internet deve ser um veículo de duas mãos, para que você possa também usar como arma. Você acha que a internet, nesse caso, pode ser uma ferramenta também para a mulher? Eu acho que a internet vem trazendo algum tipo de consciência que, de repente, a gente não tinha e trazendo informação. O que eu acho fundamental na internet é que as mulheres elas precisam se unir. A gente tem que parar com esse olhar, eu falo a gente porque eu também me incluo, a gente tem que parar com esse olhar de ver assim, viu uma foto de uma mulher com uma sainha curta e vai dizer, também, né, vestida daquele jeito, tava querendo, gente, tava querendo. Não, sabe? A mulher pode andar pelada se ela quiser, claro que ninguém vai fazer isso, mas ela pode fazer isso sem que ela seja tocada por ninguém, o corpo é dela. Não significa que a roupa que ela tá usando seja aí uma abertura de portões para qualquer um, não é assim. Entendeu? Tudo tem que ser consentido. E eu acho que na internet serve pra gente se conscientizar que a gente tem que se unir. Quando você ver um comentário numa foto de alguém falando alguma coisa dessa, mesmo que você não conheça, comenta lá. Não, gente, não é assim. Porque as mulheres acabam sendo uma classe muito desunida. A gente mete o dedo na ferida do outro e não vê que a gente passa pela mesma coisa. Que um dia a gente poderia estar ali. Então, assim, ao invés da gente usar a internet para apontar as pessoas, a gente tem que usar para se defender. E eu não digo só para as mulheres fazerem isso, não. Eu falo para os caras também fazerem isso. Também porque... tem ferramenta de conscientização, exatamente. Né? Se passa tanto tempo hoje na internet que as meninas, que as mulheres possam usar esse meio para buscar informação. E a mulher é quem ela quiser e não quem esperam que ela seja, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a perceber, assim. Se você não quer usar saia curta, beleza, deixa quem quer usar. E isso não faz dela melhor ou pior, ou, sabe? A gente tende a xingar mulheres, usar nomes pejorativos. Não existe isso, né? Eu vou partir por um lado até, vamos botar assim, musical. Eu tenho ouvido muita música pejorativa, né? E essas músicas, elas vão diretamente aos jovens, né? Elas participam da vida, principalmente dos jovens e meninas. E isso me incomoda. Isso me incomoda porque sempre coloca a mulher no sentido pejorativo. Sempre coloca a mulher no sentido de que vai levar alguma coisa. Isso me incomoda, porque a gente está lutando por um lado para todo esse engajamento e do outro lado a gente vê as próprias meninas se jogando nesse lado que não faz sentido. Então aí são caminhos também. São caminhos inversos e isso está prejudicando muito. Sim. Porque a gente está vendo aí uma certa desvalorização das jovens através de música. Olha só, uma coisa que na nossa época música era para a gente buscar liberdade, buscar o autoconhecimento. Música sempre mexeu muito, principalmente com o jovem. Então, se esse tipo de música que está mexendo errado. Mas eu acho que a gente também tem uma contramão, assim. A gente tem músicas pejorativas, claro, que são inaceitáveis. Tem músicas até que influenciam uma violência. Mas a gente também tem outro caminho. A gente tem mulheres super empoderadas, como a Carol Conká, que é excelente e que fala abertamente, na cara, escracha mesmo a valorização da mulher. A gente tem um outro caminho e o que eu percebo, convivendo assim com primas e tudo, que as meninas de 20 anos hoje são muito empoderadas. Então, assim, eu não acredito que esse tipo de forma pejorativa vai sobreviver por muito tempo, porque eu acho que elas não vão aceitar. A questão do empoderamento, eu estive conversando com a professora Verônica, né, que é uma filósofa, socióloga, uma professora da área de sociologia, e ela colocou o empoderamento como uma situação muito interessante, porque a gente acha que ficar empoderada seria colocar um salto alto, meio que entrar numa linha de sensualizar, como se você tivesse que, se você botasse um salto alto, um batom vermelho e tal, você estaria empoderada. E, na verdade, não é nada disso. O empoderamento vem de uma questão de você se colocar, de você conseguir chegar numa determinada situação, você conseguir se colocar no mercado, se colocar numa conversa, se colocar como uma pessoa, como vamos botar assim, se colocar como os homens, né? Se colocar num nível social da mesma forma. E não de uma maneira nenhuma dessa questão da sensualidade. Mas ainda é usada como uma questão ainda de sensualidade. Mas eu vejo, assim, pelo menos dentro do que eu convivo, as meninas de 20 anos empoderadas no sentido do empoderamento mesmo.
Eu vejo elas garantirem que mulher se veste para ela própria, não está se vestindo para o homem, não aceitar cantadas, assédio. Rolou uma campanha no Carnaval sensacional. Sim. Não é não. Então, a partir do primeiro não é assédio. Então, assim, eu acho que elas estão muito conscientes nessa relação do chega, foi até aqui. E não nesse quesito, sabe, sensual e tal. Eu acho que hoje, inclusive, a moda tá muito mais democrática do que era. Você vê calças largas e coisas que te valorizam no conforto. Veste-se o que quer. Entendeu? Você estava comentando aí sobre gordurinhas, não sei o quê. Uma coisa que eu sempre comento com as minhas seguidoras e tudo mais é o empoderamento, inclusive sobre a sua característica. Se aceitar. Eu, por exemplo, eu já fiz milhares de dietas, passei fome, juro, fiquei doente, tomei remédios. Pra quê, gente? Essa é a minha natureza. Então, depois de um tempo, com a maturidade, com os filhos e tudo mais, eu aprendi a gostar de mim dessa maneira. E se a pessoa olha e fala, tá gordinha, eu sou feliz assim, minha autoestima tá lá em cima, eu tenho um marido que me acha ótima... E eu me acho ótima, principalmente a mim. Eu gosto do que eu vejo no espelho e acabou. Eu não preciso seguir o que a sociedade impõe como beleza. E eu acho que tudo isso faz parte do empoderamento que eu vejo na geração. Eu acho que é uma construção que a mulher está se fazendo e se apoderando disso. Dessa construção de que ela pode ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Deixa eu só fazer eu estou meio fazendo assim um papel de advogado do diabo aqui, né? Estou sempre colocando o outro lado, porque... A gente quer muito isso, a gente quer muito que isso aconteça, mas ainda não é uma realidade. As pessoas ainda sofrem, né? As gordinhas, você vai... Eu sei porque eu tenho várias amigas, né, que são gordinhas, e elas falam, me incomoda muito estar num lugar sentado e pedir um pedaço de pizza, e as pessoas olhando para mim assim, tipo, olha lá, a gorda comendo a pizza. Porque tem isso no olhar, tem isso no Esse julgamento ainda existe. Ainda existe muito. Então, a questão... não está só na autoestima. Isso é o principal fator, né? Você se aceitar. Agora, não se incomodar realmente com o que o outro está falando, porque isso ainda tem, e isso é que vai demorar para acabar. Né? Essa questão toda que a gente está falando aqui. A gente não está na Alice no Mundo das Maravilhas. A gente quer muito se aceitar. Mas querer que o outro aceite, aí já é outra situação. Mas eu acho que vai do posicionamento que você tem em relação a você mesma. Sim, é isso que eu estou falando. O problema da sociedade ainda é muito grave. Mas se a gente resolver os nossos problemas, a gente vai resolver como sociedade, né? Exatamente. Porque assim, se você se ama, se você se respeita, você já não vai mais dar ouvidos a quem fala. Mas porque você está feliz. Mas ainda tem pessoas que falam e ainda tem muitas pessoas que se incomodam. Mas tem muito julgamento de tudo. Tem muito julgamento com homossexuais. Assim, eu tenho amigas lésbicas que elas sofrem muito quando elas sentam no barzinho com todos nós para tomar um chopp por causa do olhar, por causa do apontamento. Mas eu acho que vai chegando uma maturidade que você vai... Eu acho que é na construção de uma sociedade, como vocês falaram. Já foi muito pior, não podia nem falar. Já foi muito pior, E hoje nós estamos criando nossos filhos, cada uma na sua linha, no seu pensamento, mas de modo que eles possam ser, no futuro, uma sociedade que vai saber lidar com isso mais com respeito do que julgando. Exatamente. Para que eles possam representar no futuro uma outra sociedade que se verifique as diferenças, as preferências, mas que não se julgue tanto, certo? Meninas, a gente vai ter que fazer uma pausa para o intervalo comercial e a gente já volta já. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo.
Você conhece a taxa de iluminação pública? Ela é cobrada por algumas prefeituras para realizar manutenção nos postes de luz das praças, ruas e outras vias das cidades. Essa taxa é cobrada em sua conta de luz e a Energisa repassa o valor integralmente para a prefeitura. Por isso, se perceber luzes acesas durante o dia ou se a rua está escura à noite, informe a prefeitura da sua cidade. Zelar pela iluminação pública é responsabilidade da prefeitura e de todo cidadão. Tão importante quanto a escolha do revestimento é a escolha da argamassa a ser utilizada. Informe sempre, na hora da compra, em qual ambiente o produto será aplicado. Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito. Quer saber mais? Vem pra Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Estamos de volta com o nosso Cidade Real e nessa segunda-feira, 12 de março. Não, você não está em outro programa da TV Zoom, você está no Cidade Real, mas hoje, especialmente, eu estou conduzindo aqui a atração em homenagem ao mês de março, mês da mulher aí, e o Cidade Real se colore de rosa para homenagear você, mulher, que está em casa nos assistindo, todas as nossas telespectadoras e as mulheres que já passaram por aqui sendo entrevistadas. Estamos recebendo aqui Luciana Ferraz e Lívia Ruiz. Meninas, vamos falar aí então dos desafios para esse 2018, o ano já começou. Luciana, vem aí um grande desafio, a TV Zoom completando 18 anos. A TV Zoom segue aí nesse caminho renovada, cheia de energia, né? Vem aí, vocês já estão acompanhando a nossa programação, um desafio também pelos nossos 200 anos. Você tem uma equipe quase que aí, mais de 50% de mulheres. Vai ser um 2018 mesmo assim para uma TV Zoom nova, muito mais feminina. O desafio ele sempre foi, né? A TV Zoom desde o dia que ela nasceu, ela sempre foi um desafio e ela nasceu de forma muito pequena, né? Pequena no ideal e de repente ela se transformou em pouco tempo num grande ideal. E a TV Zoom ela não é só uma empresa. A TV Zoom, ela é um estado de espírito. A gente acompanha a cidade nesses 18 anos. A gente faz história junto com a cidade nesses 18 anos. A gente leva informação, a gente leva entretenimento, a gente leva aquilo que o nosso telespectador espera que a gente faça. Então, a TV Zoom ela sempre foi e sempre vai ser um desafio, porque todos os dias a cidade ela é viva, né? Então, ela nasce todo dia de uma forma diferente. Então, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Então, você perguntando esse ano de 2018, é mais um desafio, é mais um ano desafiante, onde a gente entra na maturidade, né? Na maioridade, aos 18 anos, não maturidade, na maioridade. Mas ela vai continuar sendo a TV Zoom que ela sempre foi, participativa, ela vai continuar sendo presente na vida do cidadão friburguense, ela vai continuar sendo emoção junto ao friburguense, a gente vai continuar fazendo história, trazendo aqui as pessoas que podem falar pela nossa cidade, que possam tanto dar notícias boas quanto ruins. Então a gente vai continuar pulsando junto com Nova Friburgo e sempre no desafio do dia a dia. E o desafio 200 anos, ele é uma conquista, sabe, para a cidade. Porque você conseguir mobilizar as escolas, os jovens, a conhecer a história friburguense é um desafio, né? É um desafio para eles que vão aprender e um desafio para nós que vamos colocar esse programa no ar. Então, ele tem, já está dando certo, as escolas já aderiram, né, a essa ideia, os envolvidos, os apoiadores acreditaram nessa ideia e está sendo muito feliz, está sendo assim muito
muito bonito, né? A adesão de todo mundo falando da história de Friburgo nesse ano que a gente completa o bicentenário da cidade. Eu acho que o desafio é um projeto assim ideal para o ano de 2018, para a Nova Friburgo, para a TV Zoom. E eu te digo uma coisa, a TV Zoom é escola. É escola. É escola porque eu sou cria da TV Zoom, né? Estamos aí falando de cria na internet. Eu também. Eu sou cria da TV Zoom, aprendi assim tudo que eu sei, tudo que eu comunico hoje aqui na TV Zoom, muito pelo exemplo de mulheres como Luciana e de Lívia. A gente até... De Annelise também, e Rosa, e Kátia, e tantas outras mulheres que aqui nos dão exemplo e comunicam com você, friburguense. Lívia Ruiz, a gente aprendeu com a TV, essa paixão não sai de dentro do coração. Você ia fazer faculdade de quê mesmo? Na verdade, eu fiz, né? Quando eu entrei na TV Zoom, eu fazia faculdade de Direito. Porque existia uma pressão familiar para que eu fosse uma advogada tão brilhante quanto a gente tem lá em casa. Mas, Só né? que não. Só que aí vem uma cachaça que se chama jornalismo, morde aquele bichinho lá, te morde. E aí a gente começa a ficar apaixonada. Então, eu falo que eu sou cria da TV Zoom, porque muito antes de ser jornalista eu já era da TV Zoom. É verdade. Eu já ficava aqui e, assim, eu sempre gostei, né, diferente da Isabela, do lado do entretenimento. Eu tenho que pedir desculpa pro seu Silvio. O seu Silvio foi eu que trouxe. Ai, você não tem jeito de advogada, Lívia. Você é jornalista, Lívia. Mas eu acho que um dia eu até acabo a faculdade, para que a gente possa, assim, trazer o direito para as mulheres, para que a gente possa falar do dia a dia, né, para dentro do jornalismo, não para advogar. Eu acho lindo, maravilhoso, mas não tem nada a ver comigo, de fato. Mas, assim, eu fui jornalista muito antes da faculdade, eu aprendi aqui, e eu escolhi, como a Luciana, né, vendo a Luciana, a vir para o entretenimento, que é levar a informação de uma maneira leve. Porque hoje a gente às vezes vê, né, programação de domingo, então é tão pesada. É tão chata. E tão por que chata. não, né, levar uma informação de uma maneira mais leve, te fazendo companhia e te mostrando que a gente pode sim falar de coisa boa e levar a informação do mesmo jeito. Claro que, como a Luciana falou, não é País das Maravilhas, mas já tem, né, pega o jornal assim, ó, já é puxado, Creme né? sangue. Então vamos falar. E que doideira é essa que esse desafio que a gente se propôs aí para 2018? Eu tô com duas blogueiras aqui do meu lado, gente. Blogueiras, youtubers. Então, agora vem uma pergunta. Uma pergunta minha. Essa linguagem, né, de internet é completamente diferente da linguagem. Como que vocês se adequaram? A gente está se adequando. Entendeu? Não é uma coisa assim que a gente já conseguiu mudar, porque a TV está completamente dentro da gente, né? Mas, assim, eu acho que é um pouco mais fácil por causa do entretenimento, porque eu não tenho aquele boa noite, né? Uma coisa tão posada. Mas a gente tem que levar uma coisa muito, muito gostosa para a internet. E a gente começou a perceber que dentro da nossa faixa etária, do nosso público-alvo, existem poucos conteúdos sendo criados. A internet é um ambiente hoje muito teen, muito adolescente. E que, de repente, essas mulheres não estão encontrando conteúdo, e aí a gente se fez esse desafio de levar esse conteúdo para essas mulheres que estão em casa. A gente tem um canal que se chama Papo em Família, já te convido para se inscrever lá, curtir os vídeos. E a gente quer falar de família, mas como um conceito completamente subjetivo. A gente não quer dizer que o conceito de família é o que eu tenho na minha casa, nem que a Isabela tenha na casa dela. Porque nós somos casadas, temos filhos, mas a gente quer falar daquela família que é uma pessoa e um gatinho. A gente quer falar daquela família de amigas que moram juntas. A gente quer falar de todas as famílias. E a gente quer entender quais são esses conflitos e mostrar para as pessoas que às vezes é aquela velha reclamação de casa, estou passando por isso. Milhares de pessoas estão passando pela mesma coisa e faz parte do amadurecimento, do desenvolvimento familiar. Então a gente quer falar de coisa boa, a gente quer falar de dicas de saúde, a gente quer dar dicas interessantes para que a vida de dona de casa, que ninguém deixa de ter, o dono de casa também, seja mais prática, mais leve, para que a gente possa chegar do trabalho, fazer as coisas em casa com menos pesar, que a gente possa curtir mais as nossas famílias do que estar dedicando tempo à limpeza, tudo mais. São muitos desafios. O Papo em Família, Luciana, ele nasce desse amadurecimento nosso também de televisão. A gente tem um pouquinho da experiência de televisão, a gente nunca vai conseguir largar isso aqui, então logo seja possível vamos estar aqui com esse projeto também,
mas a gente se manter criando coisas diferentes. E é um desafio que eu digo sempre para a Lívia. A gente tem que primeiro se divertir. Vamos nos divertir, nos sentir bem fazendo o Papo em Família, esse canal, essa divisão aí com as pessoas do conteúdo, para chegar aí numa coisa que a gente se sinta bem e se sinta feliz. Assim como a TV Zoom vem da TV a cabo e hoje está aí 100% na internet, né? Qualquer lugar do Brasil e do mundo a gente vê pessoas interagindo com a gente quando a gente fala de um tema. Quando eu falo dos vinhos, aí vem pessoas interagir comigo que querem vir à Serra para ver os vinhos. Então a gente chega um pouco a misturar essa coisa de TV com internet e tentando fazer um surbom com isso. O interessante disso tudo é a gente saber acompanhar e saber que uma mídia, ela envolve a outra. Sim, né? O jornal totalmente. Impresso, ele não perdeu espaço para o rádio. Eu vim de rádio e o rádio não perdeu espaço para a televisão e a televisão não vai perder espaço para a internet. Todas essas mídias, elas são importantes porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Tem hora que você quer ler um jornal, né? Mesmo que seja pela internet, mas você quer uma matéria mais na íntegra. A internet, a televisão, ela já tem um tempo mais reduzido para que você possa falar. O rádio também. E aí você tem a internet, que você tem também um livro aberto. Você pode falar muito tempo, você pode desmistificar muitas coisas que as outras mídias não podem fazer. A linguagem é muito diferente, mas um complementa o outro. Né? Estão todos aí até hoje e todos fazem parte da mídia de uma forma geral. E com o Papo em Família a gente está tentando buscar essa linguagem, né? De descobrir um pouco de quem é a Lívia, quem é a Isabela, quem é essa família que está nos assistindo aí. Porque com a internet você clica naquele momento e assiste, você guarda aquela informação. Ou você vai daqui a 2 meses procurar por aquilo e aquilo vai estar lá ainda. Então a gente está tentando buscar essa linguagem e chegar a outra pessoa. Vou dar uma ideia de um programa para vocês. Vocês podem fazer um programa só sobre mimimi. Ia ser bem legal. Vamos desmistificar os mimimis. Jesus! O mito do mimimi. O mito do mimimi. O mito do mimimi. O legal é a interação também da internet, porque na TV, vamos supor, tem um monte de gente vendo a gente agora, e com tudo que eu falei, fala, cara, não concordo com nada que essa menina falou. Mas eu não fico sabendo, de fato, se ela concordou ou não, né? Mas na internet, você vai lá, já escreve. Apesar que aqui na TV Zoom o povo liga, viu? Então manda no WhatsApp, tem os canais. Manda, reclama também. E é muito gostoso, assim, porque eu sigo alguns youtubers que a gente vê, assim, você vai buscar um vídeo de 2 anos atrás, que aquilo tá completamente diferente do que ele é hoje. Então, é uma mutação contínua de um formato, né? Assim, para você falar assim, é isso aqui que eu gosto. Tendo conteúdo, tem enredo. Não tendo, não acontece, não sobrevive. Tem que ter conteúdo. E aí a gente aprendeu com a TV a trazer conteúdo, essa história que a gente tem, que vai engrandecer muito a isso. E vamos aos desafios, né, Lívia? Isso aí, dona Isabela me desafiando. Quando ela chegou com essa história de YouTube pra mim, ela falou assim, já sei. Canal no YouTube. Eu fiquei assim, ó. Choque. Falei, meu Deus, calma, Isabela, calma. Ela é uma rata de YouTube, ela sabe tudo de YouTube. Incrível. Te admiro muito, minha amiga. Muito obrigada, admiro as duas também. Eu acho que esse ano aí é a oportunidade de nos desafiarmos, né? Eu estou aqui com 2 exemplos de mulheres que se desafiam nas suas iniciativas, nas suas oportunidades. Vamos falar agora um pouquinho da nossa cidade aí, que está passando por um grande desafio, desses nossos 200 anos de Nova Friburgo. Está sendo falado de Friburgo e espera-se que se fale muito de Nova Friburgo. Vem aí também um ano eleitoral, o Zuri já abriu o nosso programa aqui falando da importância das mulheres, como o seu voto, o meu voto, pode fazer a diferença aí nas escolhas e no futuro. Não adianta ficar de mimimi depois do leite derramado aí, das escolhas feitas e das propostas aceitas ou não. Como eleitora, como mulher, vocês acham que esse ano a participação feminina, as escolhas, a própria escolha de vocês, né? Luciana falou que já foi cara pintada. Hoje você vê que o amadurecimento da Luciana, o exemplo de tudo que você já viveu, vai fazer que você tenha escolhas diferentes, e até mesmo para instruir seu filho, né? Que agora ele já votou, mas que agora ele tem que mesmo votar, né? Sim. A questão, a gente vai pelos números, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem que de mais de 190 países,
O Brasil está nesse ranking em 152º lugar, quer dizer, na posição 152 de mulheres que representam politicamente seus países. Já é um grande número para a gente falar. O nosso país não é representado por mulheres. Não é. Né? Nem no legislativo, nem no executivo, no judiciário. Não é. São pouquíssimas as que têm esse desejo, talvez tenha esse lado também. Será que a mulher quer a política? Por que mulher não vota em mulher? Porque não é assim. Não é simplesmente eu vou votar na Lívia porque ela é do sexo feminino. Não, quero ver as propostas da Lívia. Será que é uma mulher realmente que vai me representar? A gente tem nomes aí meio que no lixo, né? Que a gente está vendo. E são mulheres, né? Porque elas são mulheres que elas são melhores. São idôneas e que são melhores. Não. A gente tem que respeitar como mulheres, mas não como a função que elas fazem. Mas elas não né? me representam. Né? Tem a questão assim, mulher tem que votar em mulher. Não. A gente tem que votar em quem a gente vai pesquisar, em quem tem proposta, em quem tem alguma coisa a dizer. Não por ser mulher apenas. Né? Senão, Marina Silva já estava também eleita. Já 52%. Nós já somos 52%, todo mundo ia votar nela, pronto, precisava ter eleição. Então, não é por aí. Eu acho que, mais uma vez, a questão do amadurecimento, eu tenho pesquisado, eu já sei que eu não vou votar, isso é importante, a gente já ter essa referência. Tem muita loucura que a gente está vendo aí de vários lados, e eu acho que o Brasil não precisa de mais uma loucura à frente do país, não, porque chega, né? A gente já está assim, a gente já caiu muito, a gente está começando a querer ter esperança para se levantar. Então, a minha pesquisa como eleitora... Como você é formadora de opinião, sim, né? Porque você eu sou formadora de opinião, mas não vou falar, você vai votar em fulano ou ciclano, de maneira nenhuma. Mas o que eu como eleitora, eu faço eu pesquiso, eu tenho buscado, tá? Os nomes na internet, já me falaram de vários nomes, eu vou lá pesquisar, e não, esse aí já está envolvido, eu já estava lá, por que não fez nada? Né? Então, eu estou muito nessa vibe. Se já passou por lá e não fez nada, se está lá e não fez nada, então, para mim, não vale nada. Eu acho que... Eu estou indo por eliminação. E é muito triste, né? A gente tem que ir por eliminação. Mas, ao escolher mesmo tempo, o menos pior, isso é muito triste. Não, mas eu acho que a gente tem que pesquisar aquele que a gente acredita. Mas né? consegue acreditar? Eu botei assim eu tô desiludida. Eu acho que mas eu botei, mas tem que se dar um voto de... Eu botei na minha cabeça o seguinte, eu tenho que ter esperança. Isso, eu também porque nós temos filhos, né, que são as próximas gerações aí, dos nossos netos, e o mundo não vai acabar. Então, eu tenho que ter esperança para fazer a minha parte para a gente conseguir um mundo melhor. Eu também acho que assim, a gente tem que escolher ir lá e votar em branco, votar nulo. Lembrando como depois, que né? esses votos brancos e nulos, eles vão para quem está ganhando. Por quê? Por exemplo, o nosso prefeito ele foi eleito nessa última eleição por menos votos do que os brancos e nulos. Quer dizer, branco e nulo ganhou alguma coisa? Não. Quem ganhou foi o segundo, que é o prefeito. Então, isso é uma imagem, é uma visão torta de que votar branco e nulo você está ajudando em alguma coisa. Então, é melhor você justificar e não botar teu voto lá na urna. Porque não vai adiantar nada. E o escolher é que é a diferença. Mesmo que seja aquele, gente, que vai ficar em terceiro, quarto lugar que seja, escolha um, né? Pesquise. Busque informações sobre o seu candidato, para depois você não falar assim, eu não fiz isso, não votei em fulano, votei isso. Aí lava as mãos e fica por isso mesmo. É o que a gente tem ouvido. E não está certo. Eu passei por uma fase assim, meio que vou cruzar os braços, descrente, perdi as esperanças, mas eu não posso. Eu sou descrente hoje, eu tenho muito pesar em ver tudo que a gente vê, o circo que se formou a política em nível nacional, né? E eu sei sim que eu tenho que escolher alguém, eu não vou justificar, eu não vou votar em branco, mas eu acabo utilizando o tal voto útil. Eu não sei se, de fato, assim, abrindo meu coração para vocês, se eu vou votar naquele que eu mais acredito, ou eu vou votar contra aquele que eu não gostaria.
Mas numa dessas, Mas isso é que difícil. acontece o que acontecia na nossa cidade. Exatamente. Não tirando o mérito de quem ganhou, mas esse posicionamento mas que é tem uma que ser coisa estudado. assim, é uma coisa que existe e que eu acho que muitas pessoas fazem Mas sempre. eu acho que a gente tem que começar a ir mais pela nossa consciência, que talvez, se cada um pensar de ir pela própria consciência, a gente consiga mudar esse quadro. Né? E não simplesmente votar, fazer o voto de repúdio, fazer o voto do contra, vou votar no fulano para o ciclano não entrar. Não, e ainda mais que, assim, Mas no só que cenário nacional, nós temos muitas contras, né? Tipo, vai ser difícil escolher quem é o voto útil, né? Porque a gente tem um cenário aí puxadíssimo, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quem sabe aquele que está lá em 5º, 6º, 7º lugar, não fica lá em primeiro se todo mundo começar a ter com mais consciência e ter realmente essa esperança. É uma Tem uma nomes, estratégia. tem nomes novos surgindo aí. Então, assim, vou ter esperança mais uma vez. Daqui a 4 anos, se não resolver, a gente muda também o jogo. Pelo menos isso. E sobre a questão das gente mulheres pode. que você comentou, eu gostaria muito de ver mais mulheres se arriscando. A gente tem, por exemplo, a nível da nossa cidade, a gente tem mulheres que eu tenho certeza que eu poderia apontar 3 ou 4 que fariam um papel incrível e que, de repente, elas nunca nem pensaram em política. Pois é, mas elas querem. Mas isso. será que não é hora da gente chegar no pé do ouvido e dizer assim, você já pensou nisso? Assim, sem partido, sabe? Sem política partidária. Chegar e falar, cara, eu votaria em você. Você é uma mulher que me representa. Por que não? Porque uma coisa que eu sempre ouvi em casa, sempre ouvi do meu avô, é que a gente tem que valorizar a política. Claro que o que a gente está vendo não é uma andança para esse lado, né? Mas que a gente tem que valorizar, que tem que ser uma coisa que as pessoas tenham orgulho de ser. E tem uma coisa também muitíssimo importante, que eu acho que é mais importante de tudo. A nossa lei eleitoral tinha que mudar. Sim. Porque tem gente que entra com 300 votos. E a questão do branco e nulo é porque a pessoa é obrigada a ir lá, né? Exatamente. Porque então, se ela estivesse em casa... a gente vê vereador com 300 votos e vê outros aí com, sei lá, 1.500, 2.000 que não entram, por causa da legenda lá do partido. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque arrumar 300 votos é fácil. Isso vira moeda de troca depois. Vira uma moeda de troca, que gente. Em nossa cidade, que é um retrato pequeno, acaba muito desfavorecendo absurdo. e a gente vê uma política muitas vezes com uma mulher diminuída, porque Exatamente. numa Câmara com tantos homens, não só, por exemplo, em Nova Friburgo, mas Sumidouro e outras cidades aqui da região, uma Câmara formada por tantos homens, a figura da mulher acaba, por vezes, sendo diminuída, e aí quem está do lado de fora assistindo essa mulher não a vê como uma representante. E como a gente não conhece os deputados estaduais, os federais... Qualquer alçada. Quantos a gente não conhece? Para que entra tantos, assim, né, também. Essa mas é uma assim, situação. entra com um pouquinho de votinho aqui, um pouquinho de votinho ali... Entendeu? E da mesma forma que eu acho que assim, a gente tem mulheres que a gente poderia citar, né? Tipo, se você pensa assim, 5 segundos, já vem nomes na sua cabeça, existem homens também que a gente poderia chamar e falar, olha, eu acho que você... Mas a coisa tá tão que feia mudar. que as pessoas estão falando, não, eu não. Ninguém quer se envolver, ninguém aguenta mais. Porque, assim, você tem que entrar no esquema, não tem que ter esquema. Político tem que ser dom. Eu acho que a política ela é muito importante e sempre foi importante para a humanidade. A gente faz política o tempo todo. O problema é a politicagem que está rolando, são os esquemas. Tem que saber diferenciar o que é política e o que é politicagem. E a gente está vivendo um momento de politicagem o tempo todo. E se não houver renovação, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E uma coisa mais importante ainda que o cidadão tem que lembrar é o seguinte, esses políticos que estão aí, todos esses cargos, né, desde o prefeito até o presidente da República, gente, quem paga os salários somos nós. Eles são funcionários públicos. Então, eles estão ali para atender o público. O que é público? Somos nós que pagamos os nossos impostos. Então, não tem essa relação mais, tem que parar com isso, de poder político. Não é um ser poderoso. Não, ele está ali para defender os nossos direitos, não o próprio umbigo. Aí, o que a gente vê aí nesse Brasil afora, né? Eles botam em votação coisas irrisórias ou então coisas que vão beneficiá-los. Onde já se viu, você coloca coisas super importantes para a sociedade na calada da madrugada, em que ninguém está ali participando de fato. Ninguém aguenta mais isso. Então, eu acho que é por aí que o eleitor está criando mais esperança.
Né? A gente não quer mais isso já é um bom sinal. Mas eu acho que o eleitor hoje já é diferente. Há 10 anos atrás, de repente, o eleitor não tinha consciência que ele tem hoje. Eu acho que a gente está caminhando. Aí eu vou dar um belo exemplo, que são as redes sociais, que vão botar assim, tá botando tudo no ventilador, né? Tem coisa que está errada, que a gente não deve acreditar, a gente tem que buscar as fontes corretas, mas as pessoas estão falando e jogando no ventilador. E isso é que está gerando esse burburinho todo. Porque se eu chegar e na televisão e falar explicitamente a minha colocação e dar nomes aos bois, eu vou presa. Eu não posso. Nas redes sociais isso é possível. O que às vezes é ruim, bom, né? Sim, mas o que eu tô falando, mas olha só, mas coloca pelo menos as pessoas para pensar. Sim, entendeu? Para avaliar, sai daquele estado de comodidade e faz com que as pessoas possam pensar. A Se gente for mentira, quem vai ficar mal é quem contou a mentira. A gente gera, assim, muitos analistas sociais fakes, né? Porque todo mundo sabe criticar tudo. Tem a indústria, tem opinião de tudo. Tem opinião de tudo. Todo mundo sabe sobre aviação, sobre... Enfim, né? A gente faz isso. Eu também dou meu pitaco, você dá seu pitaco. O que eu tenho normal, mas às vezes pesa. Especialistas em segurança pública. Nossa, muitos. Especialistas em segurança pública, mas que o Exército está fazendo. Eu acho que o mimimi é chato, mas assim... Eu acho que é bacana porque faz pensar. Às vezes alguém escreve alguma coisa, não tinha parado para pensar nesse aspecto. Mas eu falo mais o mimimi político, não é tanto não, porque é a questão do ventilador, entendeu? De você colocar tudo que está aí para todo mundo ver. O mimimi é mais pessoal. Mas tem gente que leva o político também. Enfim, passemos o assunto. Tá certo. É bom discutir. Eu acho que é um ano que, já que o tema aqui é mulher, que nós vemos uma outra representatividade das mulheres. Há 10, 20 anos atrás, elas não iam à urna votar em quem elas queriam. Muitas vezes as esposas não tinham uma escolha por quem elas iam votar. Já recebiam um papelzinho escrito, né? Que então, o número é tal. Isso. E é uma outra geração, que é como a geração do João, que tem 18 anos, que esse ano obrigatoriamente vai à urna, que vai votar diferente porque entende-se esse empoderamento, entende-se essa representatividade, e a gente espera que gerações como as nossas estejam ajudando a formar essa próxima para que eles possam escolher melhor, né? E nós pais temos uma responsabilidade grande nisso. Lá em casa, por exemplo, eu e meu marido temos opiniões diferentes acerca de alguns candidatos. E a gente se respeita e aceita que o outro vote em um e eu voto no outro, enfim. E isso a gente tem que passar para os filhos também, né? Quem você vai votar? E aí ele diz fulano, e você fala, não acredito. Gente, o voto é dele. Entendeu? Mesmo que ele vote errado, ele tem que... Essa independência há de se Você conversa, estimular. você explica, você encaminha, mas quem decide tem que Os ser questionamentos são muito importantes. Por que você vai votar no fulano? Né? Que Isso você faz parte de viu uma nele? conversa, né? Exatamente. Mas se ele te convencer que ele De escolheu repente aquele, ele te convence a votar no dele, quem sabe? Mas tem que se respeitar, né? Porque o problema que a gente está falando das redes sociais, quantas pessoas não perderam amigos por causa de discussão política, Eu já vi gente processar o outro. Olha que loucura. Né? Por causa disso. E aí a nossa justiça fica lenta e não resolve. Por bobagens, bobagens. Cada um tem a sua posição e tem que respeitar. O direito de um começa na hora que o do outro termina. Isso é fato. Então, vamos pelo menos respeitar. Né? Isso aí. A gente vai, de fato, fazer alguma coisa na urna. Enquanto isso, a gente só debate e só. Acho que enquanto isso a gente pode usar esses inúmeros canais que a gente tem, seja na nossa própria rede social, seja a gente batendo papo em família, seja a Luciana todos os dias no nosso Toda Manhã aqui, quando ela te dá o bom dia e te propõe uma reflexão, ou quando ela te dá boa noite e te mostra o que aconteceu na nossa cidade, no nosso jornalismo, né? Nós estamos aí nos propondo a ajudar a você que está em casa também refletir um pouco sobre isso. Eu acho que a mulher friburguense deve tomar partido nesse momento, o homem, a mulher e todos nós friburguenses, de que a eleição que vem aí, nós vamos votar para deputado, nós vamos votar para presidente, mas sim interfere muito na nossa cidade, sim interfere muito no nosso contexto, por isso a gente tem que
dar a importância a esse momento. É o governador do estado. Para governador, então, olha qual a importância para o nosso município. E o nosso quanto isso já estado, interferiu, né? na nossa cidade nos últimos anos. Meninas, é muito papo, a gente já falou de internet, olha eu falando papo. Olha, é muito assunto, a gente já falou de internet, rede social, já falou de filho, televisão, e eu acho que tem muito mais coisa aí para a gente falar, mas o programa está quase chegando ao fim. E eu sei que cada um de vocês pode deixar para a mulher que está em casa, para o homem que está em casa, aquela mensagem que diga assim, que ela se valorize, que ela se empodere, mas que ela também se reconheça como uma mulher feliz nas escolhas que ela tem feito. Eu tenho falado muito que essas escolhas fazem a gente melhor e a felicidade deve ser uma dessas escolhas. Vamos começar por Lívia Ruiz, para dar prioridade aqui para Luciana Ferraz. Ela passa a bola direto para mim, né? Olha, nesse mês internacional da mulher, eu digo que sim, a gente pode ganhar rosas, a gente pode ganhar presente, mas que isso não é o principal. Eu acho que a gente tem que reconhecer que é um mês de luta, um mês de conquistas, mas que ainda tem muita coisa pela frente. Aquelas mulheres lá atrás da fábrica, sabe, que morreram queimadas, elas têm uma história e a gente tem que carregar isso com a gente. Então a gente tem que exigir que os nossos direitos sejam iguais, que o cara que faz a mesma função que a sua na empresa tem que ter um salário igual ao seu, que você não tem que ter um salário menor. E isso faz parte do nosso dia a dia. Sabe, quando o seu marido vai lavar a louça, fala, não, deixa comigo, deixa ele lavar. A gente tem que dividir tarefas sim. Mais uma vez eu te falo que a gente tem que focar, não é fácil, mas que a gente tem que educar filhos e filhas da mesma forma, com os mesmos conceitos, para que a gente ajude a formar um caráter, para que numa nova sociedade, mais na frente, no futuro, eles representem aqueles ideais que a gente tanto gostaria. E eu acho sim que você, mulher, pode fazer escolhas sobre a sua vida. Eu, por exemplo, escolhi ser mãe. E como a Luciana disse, é a tarefa dentre todas as que eu desempenho que eu mais amo, porque eu me sinto completamente completa com os meus filhos, mas eu respeito, aceito, acredito, confio naquela mulher que não escolhe isso para a vida dela. As coisas são escolhas e ela não é menos mulher por causa disso. Se você quer casar, ótimo. Se você quer que a sua filha case, ótimo, mas não eduque a sua filha simplesmente para ser uma boa esposa. Eduque a sua filha para que ela seja quem ela quiser, dentre elas, uma boa esposa. Então eu acho que a gente tem que fazer aí um pensamento sobre qual é a nossa representatividade dentro da nossa casa, porque a nossa primeira sociedade é a nossa casa. E aí, a partir dela, a gente vai se colocando em sociedade. Eu queria muito dizer que as mulheres se unam, se respeitem, pare de apontar feridas, porque as mesmas feridas que a gente aponta, a gente também tem. Vamos se unir, vamos ficar mais próximas para que a gente possa ter uma representatividade maior. Eu, mais uma vez, falo da violência doméstica. Se você sabe de alguém que sofre por violência, 180 é simples. Nova Friburgo é bem forte nisso, também vá fazer sua denúncia. Diga sim, converse com essa mulher para que ela possa se abrir. E a gente tem sempre que dizer, opa, até aqui chega. O respeito do outro começa quando o seu acaba e o seu espaço. Então, tudo isso eu acho que é muito importante para a gente falar. Seja feliz, se você quer ser mãe, se você quer ser profissional, se você acha que você primeiro tem que ser profissional, se você acha que você pode ser mãe e profissional ao mesmo tempo, você pode ser tudo que você quiser, andar com a roupa que você quiser, com as pessoas que você quiser. Se respeite, faça com que os outros se respeitem e seja feliz nas pequenas coisas, porque felicidade é uma coisa muito ampla. Vamos parar de procurar aquela felicidade do filme e vamos viver a felicidade do nosso dia a dia. Eu confio muito nas mulheres, tenho muito orgulho de ser mulher e quero sim sempre conscientizar para esse reconhecimento feminino. Muito bem. Nossa, quase um pronunciamento político aqui. Lívia! Volta em mim. Não. Volta em mim. Eu só queria, assim, além de tudo que você falou, que né, faço as minhas palavras também, a mesma coisa, eu acho que a gente primeiro deve acordar assim pela manhã, ver que todas as resoluções para todos os nossos problemas está aqui dentro, está aqui no coração e está aqui na nossa cabeça. Acho que está primeiro na nossa cabeça e depois no coração. Não sei, se mistura, né? Mulher tem muito disso. Ela reage muito mais com a emoção do que com a razão. A grande verdade é essa. Mas eu acho que, primeiro, agradecer a Deus. A gente não pode esquecer do nosso lado energético. Cada um chama de um jeito, né? Uns falam de energia, outros falam de alma, outros falam de poder vital. Não sei, cada um tem a sua maneira de acreditar. Acredite justamente nisso, que é de onde a gente tira as nossas forças. Na hora que você pensa
que a coisa não tem mais jeito, você busca aqui dentro, né? É uma maneira de resolver tudo que é necessário, tudo que a gente precisa. Então, eu acho que ser mulher ainda é um desafio muito grande, a gente já ultrapassou muito, já conquistou muita coisa, mas ainda continua sendo um desafio. Acreditar que é possível a gente fazer o que a gente quiser, lugar de mulher aonde ela quiser estar, é isso mesmo, mas você tem que acreditar que você realmente pode conquistar o seu espaço, porque ninguém vai falar, ninguém vai bater na sua porta e vai oferecer nada. Então, corre atrás, não deixe pequenas coisas abalarem as suas estruturas, porque é muito necessário, é muito importante a gente se manter firme, mas bem. Não é firme e tensa e carregando o mundo nas costas. Não. É botar o pé no chão e se sentir leve. Eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer. Enquanto você pisar no chão e teu corpo estiver pesado ainda, o mundo está aqui nas suas costas, ainda não está bom, não. Você tem que pisar no chão e sentir a leveza de que você está com o pé no chão e está indo pelo caminho certo. Então, eu sempre agradeço a Deus de todas as formas e não me arrependo em nenhum momento disso. Belas mensagens aqui deixadas por essas duas, a quem eu rendo aqui o meu agradecimento pela essa troca de ideias, por essa experiência, pelo um pouquinho que vocês puderam passar para quem está em casa nos assistindo e que possa contribuir aí para uma semana aí para todas nós mulheres, um mês e um ano de muito aprendizado, de muitas coisas novas. Deixo aqui meu agradecimento especial ao Zuri Mauer por essa oportunidade inédita aqui. O programa Cidade Real nesse mês de março também está em festa, porque a gente comemora o nosso aniversário aqui. Eu não estou muito boa com datas, eu acho que talvez 10 anos, 10 e alguma coisa, mas a gente comemora a alegria de estar dentro da TV Zoom, de receber mulheres de vários e vários anos aí, no mês de março, dedicar a nossa pauta aqui a falar do tema das mulheres, a falar com mulheres e a falar para você, mulher aí de casa. Nosso agradecimento a toda a nossa equipe que fez oportuno esse programa. Você assiste o Cidade Real aqui pelo canal 10 RCA, pelo Sistema Fricabo, no nosso aplicativo aí e interage aí também com a TV Zoom pelas nossas redes sociais. Muito obrigada aí pela participação de todos, pela companhia nessa noite aí do dia 12 de março. Um grande beijo a todos e até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.